seguir o seu rumo. Hoje nós temos um grupo de Guaíra e a gente até hoje está nesse grupo lá. Eu converso pouco, não sou muito de conversar no telefone, mas volta e meia eu vejo as irmãs do pastor Eclair, são as mais ativas ali, e como Marciano, enfim, Sinésio também está. Eu frequento a central de Vargem Grande, moro ali a 300 metros da central, no fundo da Sorocaba, mas eu vivo pregando. E de antemão, eu quero pedir desculpas aqui a vocês, nem comentei com a irmã. Terminando aqui, eu já vou sair direto. Por quê? Está havendo uma programação especial lá no Parque Cuiabá, lá em Cuiabá, onde eu prego muito. Está havendo um evento. Ali está sendo inaugurado uma regional de motociclistas. Me convidaram para estar ali, alguns amigos meus vindo de Sorriso e outros daí não estarão lá. Então, descendo do ponto, vocês me perdoem dessa vez, eu vou passar em casa e ainda vou descer direto para lá, porque eu quero pelo menos almoçar com eles, porque é longe, até chegar em casa e chegar. E o tema dessa manhã de sábado é pensando no céu. O que nós, como cristãos, nessa corrida cristã rumo a Canaã celestial, estamos fazendo? Estamos nos preparando, nos qualificando para isso? Quando nós analisamos a trajetória do povo de Israel, houve um momento que Moisés estava ali no deserto pastoreando as suas ovelhas, e ele percebe que a sarça estava ardendo, pastor, e ele se aproximou, era algo estranho, não era comum. De repente ele ouve uma voz: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o local que você está é terra. E aqui mesmo, 7, versículo 1, Deus diz: olha só, Deus disse: eu te farei Deus para Faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta. Então eu posso dizer sem sombra de dúvidas que o único homem na face da terra que teve um profeta, porque o próprio Deus disse: o teu irmão Arão será o teu profeta, foi Moisés. O profeta Moisés, o pastor Moisés. E nós estamos observando o que está acontecendo no planeta, seja pelas TVs ou pelas redes sociais. Múltiplas guerras. A guerra na Ucrânia com a Rússia já foi há alguns anos, já está passando de anos. Nós estamos observando o que está acontecendo agora entre Israel e aqueles países ao redor. E Deus disse lá em Êxodo 4, versículo 21, e disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faça diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o coração para que não deixe meu povo ir. E o versículo 22 e 23 de Êxodo 4 diz o seguinte: então dirás a Faraó: assim diz o Senhor dos exércitos, Israel é o meu filho, povo. Israel é o meu filho. Versículo 23: e eu tenho dito: deixa ir o meu filho. Qualquer pessoa que hoje se diz cristã e se voltar contra Israel está cometendo um erro grave. Deus havia prometido lá no passado que faria dos descendentes de Abraão, de Isaac, nasceu uma grande nação e seria como as estrelas do céu, como a areia do mar. Mas eu quero estar nas nações celestiais. E muitas das vezes, anos, décadas dentro da igreja, eu não ando, eu não canto, eu não leio a Bíblia, eu nada.
espaço entre duas estrelas do céu. Nós sabemos e aprendemos que o Sol ele é uma estrela de quinta grandeza da nossa galáxia, a Via Láctea, que agora descobriram que a nossa galáxia, a Via Láctea, é muito maior do que existia até 3 anos atrás. É muito maior. E a nossa galáxia, a Via Láctea, segundo eles, dados atualizados, tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas, das quais a nossa galáxia é a menor do universo. Segundo a astronomia, existe aproximadamente 200 bilhões de outras galáxias. O Sol, ele é 1 bilhão, 300 bilhões de vezes maior que a Terra. E por sua vez, a maior estrela hoje descoberta pelo homem dela é o nome de Scott, da constelação Escodum. Essa estrela é 5 bilhões de vezes maior que o Sol, que por sua vez é 1 bilhão e 300 milhões de vezes maior que a Terra. Como em espanhol a gente sempre dizia, a boa esperadora, a cadeira esperadora Ellen White, ela menciona em 3 passagens, e eu cito 2, Vida e Ciclo, página 110, Primeiros Escritos, página 41. Ela diz que Jesus virá pela constelação de Órios, pela nebulosa de Órios. Quando eu era criança ainda, minha mãe me mandou para o colégio interno, o primeiro colégio lá no IACS, no Rio Grande do Sul, no Instituto Adventista Cruzeiro do Sul. Com 14 anos lá eu já levantava 15 para as 3 para tirar leite, não, 2 anos. Não quis ficar mais no IACS, porque era muito frio no Serra Gaúcha. Volto para o sul, no Paraná. Então minha mãe nem veio para outro colégio, hoje o NAS do Engenheiro Coelho, aonde ao longo de mais 2 anos eu trabalhava, 15 para as 3 levantando, tirando leite. Eu publiquei um livro com o título do Arado depois das universidades e conto toda a minha trajetória. E muitas outras pessoas estudaram. Foi Cleianos que fez teologia no Polo das Faculdades. Ela, 85, e a gente E conheci o pastor Isaías, Eusébio Alonso, como muitos aqui conhecem, no NASP. E na época o pastor Isaías, ele cortava cabelo. E aí eu levantava de madrugada para tirar leite para poder crescer. E nesses lugares especiais, principalmente na Viax, eles diziam que havia um buraco negro, aonde se percebia que havia algo no fundo, mas não sabiam o que era. E até hoje esse buraco negro está aumentando cada vez mais e mais, mas eles não sabem dizer. Mas ele White menciona que Jesus virá pela nebulosa de Órios, pela constelação de Órios. Eles estudam, eles fazem cálculos, matemática, a astronomia, trabalham com matemática para chegar ao denominador comum, para ser preciso. Segundo eles, hoje nós seres humanos, se nós pudéssemos viajar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, se eu hoje, se vocês hoje pudessem viajar à velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo, daqui até a nebulosa de Órios levaríamos 1.500 anos. Em outras palavras, se nós hoje pudéssemos viajar à velocidade de 2 sondas, 1000 horizontes, ou as sondas Voyage, a uma velocidade de 64 mil km por hora, não 300 mil por segundo, mas 64 mil km por hora, daqui até a nebulosa de Órios levaríamos 800 mil gerações. Mas o Criador do universo, ele chegou até Moisés e disse: você vai voltar do Egito, você vai ser Deus para Faraó, porque eu estou te pondo Deus para Faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta, e lá dirás: terá que liberar os meus filhos para que voltem para a terra que eu prometi a Abraão, a Isaac e Jacó, e eles serão luz para o mundo. E hoje nós, adventistas do 7º dia, somos os Israéis espirituais. Por que pensar no céu é tão importante? 1 Coríntios 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, versículo 9 está escrito, e no final do sermão vamos ler novamente.
os seus olhos fecharam, elas descansaram e não puderam ver Jesus voltar. Jesus proclamou o céu como um lugar real, e a promessa feita aos discípulos em João 14, de 1 a 3, ela diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele já estava afirmando ali naquele momento, de frente com o monte das Oliveiras, de frente com Jerusalém, no monte das Oliveiras, que havia muitos outros lugares, havia mansões. Se eu for preparar o lugar, ele diz: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver esteja vós também. Por que pensar no céu é tão importante? Pensar no céu fará você recordar de pessoas que você amava, que por um motivo ou outro descansaram no Senhor. E aqui, 1 de Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, aqui está dizendo: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, ressoando a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O que joga por terra a teoria de que quem morre vai para o céu. Versículo 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e o encontro será com o Senhor nos ares. O que joga por terra também a teoria que diz que Jesus aboliu o Velho Testamento. Quando a pessoa diz que aboliu o Velho Testamento, eu me lembro quando eu terminei teologia, o meu sonho era voltar lá no Paraná, em Castro, e estar com um amigo do meu pai em especial, e queria ali falar sobre Bíblia para que ele me perguntasse algo, e agora eu queria dizer a ele que ele estava enganado, fundamentado nas Escrituras. Se o Velho Testamento foi abolido, como poderia se cumprir a profecia do maior período profético, que começou no ano 457 e culminou em 22 de outubro de 1844? O maior período profético da história, onde Jesus passou a interceder no Santíssimo. Quando a pessoa diz para mim que o Velho Testamento foi abolido, eu tenho anotado, tenho notado, eu deixo a pessoa falar. Só que antes dela começar a falar, eu digo: eu já quero antecipar algo, que eu vou mencionar o que está escrito no Novo Testamento, que nada mais, nada menos de 550 vezes o Novo Testamento se refere ao Velho Testamento. Já quero antecipar isso, porque muitos leem o texto, e a Bíblia mesmo diz, quando nós estudamos, que um texto fora do contexto se torna um pretexto. E agora, falando da volta de Jesus, que nós lemos aqui, 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, vamos encontrar com Jesus nos ares, ok? E após o milênio, aonde está um dos versículos que diz, Zacarias 14, versículo 4, diz que após o milênio, Jesus vai descer, vai tocar com um pé no monte das Oliveiras, em frente com a antiga Jerusalém. E ali o monte vai se abrir, isso, pastor. E ali o monte vai se abrir para o Oriente, para o Ocidente. E ele vai mais além disso, que dali Jesus governará todo o universo. Amém? Vocês entenderam? Para se cumprir essa profecia, não pode se abolir o Velho Testamento. É mesmo para dizer para vocês que nessa jovem, quando ela casar um dia, falar: agora para frente é você, seu esposo, vai esquecer toda a sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Se eliminar o Velho Testamento, elimina a história de Jesus que começou ali, porque as profecias indicavam que veria o Messias, que veria o recém-nascido. Por que pensar no céu é tão importante? Pensar no céu te afastará, nos afastará dessa vida carnal. Colossenses 3, de 2 a 5 diz: pensai nas coisas que são de cima e não que são da terra, porque morrestes, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com eles em glória. E aqui ele diz no versículo 5: exterminai, pois, as vossas
carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vírgula consciência, a avareza e a idolatria. Esses dias eu vi um cara nas redes sociais, eu acredito que ele falou da boca para fora, mas falou que é difícil ser um cristão. E aí? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode. O cristão, ele caminha na contramão do mundo, se você pensar no céu. Mas quando eu tenho costume de ficar pensando no céu diariamente, começa a ter mudanças na minha vida. Eu sinto que eu preciso mais, diariamente, ler um pouco mais da Bíblia, passar um pouco mais tempo lendo, estudando a lição, conversando com meus irmãos de igreja. E quando isso acontece, eu já percebo, naturalmente, eu começo a ter interesse de querer orar pela minha igreja, orar pela liderança local. Te pergunto, quando foi que aconteceu na sua vida que você tomou uma decisão com a sua esposa e filhos e disse: hoje nós vamos lá na casa do nosso pastor, da família pastoral, simplesmente para orar por ele e pela família? Você já fez isso? Responde para você mesmo. Devemos pensar nas coisas do céu. Por que pensar no céu é tão importante? Pensar no céu ajudará você a perseverar e a honrar os seus compromissos. Aqui, 2 Timóteo 4, 7, 8, está falando de um homem que no passado era perseguidor e agora ele começa a ser perseguido. Houve um encontro pessoal com Jesus. Ele estava a caminho de um local e o próprio Deus apareceu a ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali ele teve encontro pessoal com Jesus. Houve um momento na história de uma mulher chamada Maria Madalena, uma prostituta, das quais o próprio tio Simão, o curtidor, levou Maria Madalena para a prostituição. Mas houve um momento naquela história lá que Jesus havia feito um milagre na vida de Simão, o curtidor. Então ele convidou Jesus para que fosse no jantar. Só que nesse dia especial, dias atrás, Jesus havia tido um encontro pessoal com uma mulher chamada Maria Madalena. Ela ouvira falar com Jesus, o suposto Jesus que pregava, que curava, que até mesmo ressuscitava. E quando eu li o livro, como Jesus tratava as pessoas, o saudoso pastor Morris Fender, o título do livro, Como Jesus Tratava as Pessoas. Se não me falha a memória, no capítulo 4, no capítulo 5 do livro, diz que Simão o curtidor era tio de Maria Madalena. Então, o próprio tio levou aquela jovem à prostituição. Chegou o momento na vida dela que ela estava tão mal falada na cidade que ela morava, que ela foi para uma outra cidade chamada Magdala. Daí veio o nome de Maria Madalena. Mas ela teve esse encontro pessoal com Jesus e mudou a vida dela completamente. E quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, a nossa vida é mudada. E começamos aos poucos chegar até Jesus, porque Jesus disse: buscai a perfeição porque eu sou perfeito. Buscai a santidade porque eu sou santo. Assim são as palavras de Jesus. Enquanto vivermos nessa terra, não seremos perfeitos. Porque Romanos 3:23 diz: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Romanos 3:10: não existe um justo sequer. Mas nessa vida, eu me lembro de um dia, eu estava assistindo, ouvindo o sermão na Central de Vargem Grande. Tem um homem lá que faz parte da liderança, que eu acredito que muitos aqui conhecem, chamado Rubão. O Rubão canta muito e tem um quarteto que vai com ele, que inteiro, tem expresso, canta. Um ano eu ensinei com o pastor Isaías 2 anos em Lucas do Rio Verde. Esse grupo foi há 3 vezes em 2 anos que eu morei lá. Nesse sermão, num dia especial ali na Central de Vargem Grande, o Rubão disse que um homem da cidade de São Pedro, de
E aqui agora esse homem que teve um encontro pessoal com Jesus, está falando de Paulo. Ele estava pressentindo que a vida dele estava chegando ao fim, porque agora ele estava numa casa ali em Roma. Eles alugaram por 2 anos essa casa, e ao lado dele, 24 horas por dia, havia um soldado romano. Ele estava pressentindo que o fim estava próximo. Ele escreveu então aqui, 2 Timóteo 4, 7, 8: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E ele segue, desde agora a coroa da justiça me está guardada. E ele diz, a qual o Senhor, justo juiz, reto juiz, me dará naquele dia. E agora ele estende essas bênçãos de Deus e diz, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. 2 Timóteo 4, versículo 7 e 8. Por que pensar no céu é importante? Pensar no céu lembrará você de onde investir tempo, tesouro e talento. Seria muita audácia da minha parte perguntar a vocês se ao longo do seu dia de 24 horas você tira 10% desse dia, 2 horas e 40 minutos para estar com Deus. Não. Vou ser raro. Você tira ao menos 10 minutos à noite, 10 minutos pela manhã para falar com Deus, estudar uma meditação, ler a lição. Em algum momento na sua vida, enquanto sua família dorme pela madrugada, você tem levantado e aí em lugar especial da sua casa, orado a Deus, pedindo bênção e proteção sobre a sua família. Talentos. Percebemos hoje aqui uma jovenzinha cantando. Aos poucos vai desenvolvendo talento. Ela cantou, a irmã que estava na frente aqui administrando, outros trabalham lá na frente do som, outros pregam, seja homem, mulher, criança, todos, eles sabem, porque a Bíblia diz em Salmo 150, versículo 6, todo ser que respira, louve o Senhor. Não importa como, não importa se sua voz é boa ou não, você está louvando a Deus, é para Deus. E nós que estamos na igreja, na grade da igreja, nos deleitamos quando alguém está cantando, quando alguém está pregando, direcionado para Deus. Tesouro, dízimos e ofertas. E isso já aconteceu comigo inúmeras vezes, de levar o dízimo para a igreja, ou oferta para a igreja, tendo um problema com alguém, das quais eu não faço questão de resolver. Quando tem Santa Ceia na igreja, eu tenho um problema para resolver, seja com o irmão da minha igreja, seja com o irmão da família, seja com alguém no trabalho, mas eu quero participar da Santa Ceia e a Bíblia é clara. Seja Santa Ceia, seja dízimo ou ofertas. Se você tem um problema e não resolve, não adianta você devolver, porque Deus não aceita. A Bíblia diz, deixa ele lá, volta primeiro, reconcilia com o seu irmão, seja lá qual for o problema, seja você o problema ou outra pessoa o problema, converse com ela, fique em paz com Deus, aí sim, você pode participar da Santa Ceia, devolver o dízimo ou oferta, porque a Bíblia é clara. Ao invés de tornar uma bênção na sua vida, vai tornar uma maldição. Mateus 6, versículo 19 a 21 diz, não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões miram e roubam, mas ajuntai para vós tesouro no céu, nem a traça nem a ferrugem consomem, porque onde estiver o teu tesouro estará ali o teu coração. Por que pensar no céu é importante? Pensar no céu e suas recompensas moldará as suas prioridades. E aqui em Mateus 19, 21, disse Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dê aos pobres e terá um tesouro no céu. Vem e segue. Nós conhecemos a história desse jovem rico. Chegou até Jesus e perguntou: o que eu preciso para ser salvo? Guardar os mandamentos? Isso eu faço, Senhor. Você já passou pelo centro de Várzea Grande, lá na Praça Quinabana, onde tem ali os bancos, o Banco Bradesco, enfim, qualquer lugar, qualquer cidade do mundo não é diferente. Você vai perceber que tem pessoas que o dia inteiro ficam ali pedindo dinheiro, e você percebe que são pessoas jovens que poderiam trabalhar, mas não querem.
A Bíblia diz que Jó, quando ele ia dar algo para alguém, para um necessitado, ele analisava a vida daquela pessoa, em outras palavras, para saber se ele era quebrado ou não. Por quê? Nós moramos na Baixada Pelana. Já houve várias vezes momentos que eu saio da igreja, que eu vou para a igreja à noite, eu saio para ir para a igreja, eu percebo que lanchonete, bares, estão as pessoas bebendo. A programação termina, eu volto, eu passo lá, as pessoas estão bebendo. E tem algumas que amanhecem o dia, são trabalhadores, mas gastam tudo e vão. Eles não poupam. Mas vai chegar um momento na vida daquela pessoa que vai fazer falta. Eu fiquei muitos anos afastado da igreja, assistia muita novela. A primeira faculdade que eu fiz foi a administração de empresa. Eu chegava atrasado porque eu gostava de assistir a novela da série. Foi um momento na televisão brasileira que havia um programa chamado Grande Família, eu acredito que tinha algumas pessoas que assistiam. Era baseado na família normal brasileira hoje. Mas tinha um cara lá chamado Ney Soda, um cara que fez muitas novelas, homossexual, comediante. Ele ficou 13 temporadas, sem contar as novelas. Volta e meia ele faz aparecer em todos os programas em especial aí. Mas vive pedindo dinheiro e as pessoas ajudando porque ele não tem aonde morar. O que faz com o dinheiro? Agora está falando aqui. Dê aos pobres, mas você trabalha pensando na sua família, poupando, você não vai comer um rodízio de pizza com a sua família, porque às vezes a filha vai se formar, porque a filha precisa ir para a faculdade, você precisa de poupar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Sempre haverá alguém necessitado. Eu não posso fazer tudo por todos, mas eu sempre poderei fazer algo por alguém. Alguém especial que você sabe que está precisando. E não parece as pessoas jovens na rua pedindo porque não querem trabalhar. Quando eu era mais novo também eu trabalhava como servente de pedreiro. Se eu tivesse que vir nessa igreja, por exemplo, para mudar, ao longo de muitos anos meu tio foi mestre de obra da antiga missão, que hoje é a Associação de Cuiabá. O tio Antônio Tavares, ele foi mestre de obras na época. Pegávamos isso aqui, era marreta, era picareta quebrando. Hoje tem ajudante de pedreiro, se você não alugar um rompedor, ele não quer nada aqui. Não quer mexer massa ou concreto igual fazíamos quando era uma jovem alta e pegou pitorneira. Não tinha que marinha, não, até porque a pitorneira mexe melhor. Mas enfim, as pessoas hoje elas querem facilidade. As pessoas hoje não querem trabalhar, elas querem o emprego. Então é isso que Jesus está dizendo. Por que pensar no céu é tão importante? Pensar no céu, nas belezas do céu, nos dá algo para esperar ansiosamente. Já estamos quase concluindo. E aqui vem Apocalipse 22, versículo 1 e 2, distinto. Ellen White disse que João era o discípulo amado. Os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, foram quase todos assassinados, com exceção de um, João. Nós conhecemos também a trajetória de João. João foi lá numa ilha de Patmos, ali na atual Grécia, cercada pelo mar Ageu. Uma via de Cópagos, só para sair de lá era com barco. E João foi colocado aí entre os melhores bandidos da face da terra,
A maçã é um pouco parecido, se assemelha um pouco com o fruto do jardim do Éden. E quando a irmã também mencionou aqui sobre Adão ter criticado Eva, se não me engano, ele fala agora em Gênesis 3, versículo 13, não foi só Eva que ele criticou, sim, mas Jesus também, porque ele até colocou a culpa em Deus. A mulher que me deste. A mulher que me deste, então ele não colocou a culpa só em Eva. Ele colocou a culpa em Deus para cumprir. E aqui diz: e ali não haverá noite, não necessitarão da luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão com ele, pelo céu. O último, por que pensar no céu é tão importante? Pensar no céu pode sustentar você frente ao grande sofrimento ou na sombra da morte. E aqui, 2 Timóteo agora 4, versículo 6 e versículo 18, Paulo, pressentindo que o fim dele estava próximo e não sabia que seria o quê? Decapitado, ele diz: quanto a mim, já estou sendo derramado por libação, e o tempo da minha partida está próximo. Versículo 18: e o Senhor me livrará de toda má obra, e me levará salvo para o reino celestial, a quem seja agora para sempre. Amém. E vou cumprir. Por que pensar no céu é tão importante? Ellen White, uma vez, aos 17 anos de idade, ela foi convidada para um grupo, de um pequeno grupo de algumas amigas, na casa de uma delas em especial, chamada Eunice Heskins. Aos 17 anos, pneumonia dupla nos pulmões, escarrando sangue com tuberculose, desenganada pelos médicos da época, ela vai se arrastando. Ela morava na época aos 17 anos em Portland, no Maine, um dos estados mais pobres dos Estados Unidos. E quando ela estava lá, junto ao altar da família, ela menciona bem assim: o Espírito de Deus sobreveio sobre mim, o poder de Deus sobreveio sobre mim. E o White nunca mais descreveu esta frase: o poder de Deus ou o Espírito de Deus sobreveio sobre mim. Aos longos de todos os livros dela, ela sempre diz: foi em mim mostrado. E nessa visão de Ellen White, nessa primeira visão, nós podemos dividi-la em 3 partes. E ela diz que nessa visão ela percebe que ela estava subindo cada vez mais e mais alto, subindo cada vez mais e mais alto. A primeira parte, da terra para a terra santa. A segunda parte da visão, ela caminha em meio à terra santa, e ela observa que estaria lá os irmãos Stokes, que pouco antes de 22 de outubro de 1844 eles haviam falecido. E a terceira parte desta visão, Deus traz ela da cidade santa para a nova Canaã terrestre, onde será após o milênio, onde Zacarias 14:4 fala que Jesus vai tocar com o pé no Monte das Oliveiras. Ellen White, durante o conflito, diz que já vai estar preparado um lugar especial, purificado, para que Deus coloque os pés, porque agora, na volta de Jesus, vamos encontrar com Jesus nos ares. E quando Jesus vir, após o milênio,
torna, prepara um povo para a vida de Jesus. E é com esse pensamento que nós vamos cantar o hino grande ou grande. Vamos ficar em pé. Muito obrigado por conceder a mim esse privilégio de rever amigos de longas datas.